Todos bem? Tranquilos? Muito frio aí? Mas tá passando. Gente, sejam mais uma vez bem-vindos aí à nossa casa. É sempre uma satisfação a gente poder ter oportunidade, não só de vir aqui falar sobre o Evangelho, mas principalmente quando a gente é chamado a falar do Evangelho, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Então é sempre uma oportunidade da gente poder pesquisar, a gente poder aprender um pouquinho mais, para a gente também poder passar um pouquinho aí do que a gente entende, do que a gente aprende. E, claro, né, não só falar, mas na medida do possível, a gente também poder aplicar, a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia. E isso mexe bastante com a nossa reflexão. Mexe muito quando a gente começa a pensar com relação a ser puro de coração. Porque esse capítulo 8, ele fala basicamente sobre isso. Dentre as suas passagens, né, os seus itens, fala muito sobre o chamamento de ser puro de coração. Afinal de contas, a gente aprende aí, principalmente quem vem de berço católico, né, dos ensinamentos da Bíblia, que sobre o reino de Deus, o que fazer para entrar no reino dos céus. E a questão de ser puro de coração está muito ligado a isso também, né, para a gente poder refletir. Mas vamos lá. Alguns detalhes, algumas questões aqui que me chamaram a atenção que eu queria dividir com vocês, né? Uma das coisas, quando eu li assim pela primeira vez, eu até fiquei imaginando, falei, gente, será que aquele povo naquela época já não lavava a mão? Não se importava em lavar a mão? Imagina, há mais de 2000 anos atrás, um calor miserento que faz ali para aquelas bandas lá do Oriente Médio, né? Palestina, Israel. Aí vai comer, vai sentar e não lava nem as mãos. Falei, não acho que não é essa a mensagem que a lição está trazendo para a gente, né? Até porque vem totalmente contrária às recomendações agora depois da pandemia, não é verdade? Mas assim, gente, é a importância, né? A gente precisa entender realmente aí a mensagem, o ensinamento de Jesus. Uma coisa é fato, que Cristo nunca perdia uma oportunidade de ensinar. Nunca. Pelo pouco tempo que ele esteve encarnado aqui entre nós, né, os seus 33 anos, ele nunca perdia uma oportunidade. Até quando ele era criança, estava sempre ensinando alguma coisa a alguém. E não só por palavras, mas principalmente por exemplos. E essa lição nos traz realmente também uma outra oportunidade, um outro ensinamento que Jesus nos dá, o quanto nós, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, o quanto nós naquela época já dava mais importância para as questões externas, as questões materiais, do que as questões do espírito. Aquilo que realmente importa para Deus, o que agrada a Deus. E muitas vezes, ainda hoje, né, trazendo um pouquinho para os nossos dias, ainda hoje a gente se vê aí preso com questões mais estéticas, questões mais materiais. A gente acaba julgando, mesmo sabendo que não se deve julgar, a gente acaba julgando automaticamente assim, pela aparência. E é uma coisa realmente para a gente poder pensar, para a gente poder analisar. Claro que é importante a questão da higiene pessoal. Afinal de contas, a gente aprende que a gente deve cuidar da matéria, do corpo e do espírito. Afinal de contas, esse corpo, essa matéria, é um empréstimo que a gente recebe para que a gente possa encarnar, para que a gente possa aprender, crescer, e faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado. Então a gente tem realmente que zelar por essa matéria. Então a higiene pessoal é uma das coisas que a gente tem
com relação a cuidados com a matéria. Mas o que Jesus naquela época trouxe, porque existiam muitas pessoas que se aproveitavam da, vamos dizer assim, ingenuidade ou até mesmo ignorância do povo para poder tirar proveito para si mesmo, que é o caso lá dos fariseus, que também conhecidos como doutores da lei. E uma outra coisa assim que, trazendo para os dias de hoje, que qualquer semelhança não é coincidência, que naquela época já faziam, já meio que interpretavam as leis de Deus de forma que pudessem tirar proveito, de forma que fosse conveniente para as questões da época, sejam elas questões políticas ou até mesmo religiosas, mas para manter o domínio da população, interpretava-se da forma como era conveniente. E foi com relação a isso que Jesus, nessa passagem, diz, que toda planta que não foi plantada por Deus será arrancada na raiz. E será que hoje em dia a gente não encontra situações como essa? Em pleno século XXI, nós ainda passamos por N situações, falando um pouquinho da parte das eleições, a questão política do nosso país, e não só em termos de república, mas também os estados, municípios, enfim. Quantos legisladores não existem ou existiram que fazem as leis de acordo com a sua conveniência? Não é verdade? As aprovações, até mesmo em empresas que às vezes colocam as regras de acordo com a sua necessidade, sem olhar realmente às vezes até uma questão moral, uma questão de crescimento, uma questão de justiça até. Aí fala, olha só, há 2000 anos atrás, Jesus já se deparava com situações assim, que nós estávamos inclusive lá presentes. É que a gente não lembra, mas que a gente estava. Não é verdade? Certo, João? Olha lá. Não é verdade? E assim, gente, e Cristo traz para a gente que, claro, como eu já disse, independente da questão do cuidado da matéria, nós precisamos, mais do que nunca, procurar dar mais importância para as questões espirituais, para que a gente possa aproveitar essa encarnação, que é a oportunidade que cada um de nós está tendo, aproveitar essa encarnação para receber essas lições, receber esses aprendizados e trabalhá-los dentro de nós, para que a gente possa, na medida do possível e do entendimento de cada um, claro, para que a gente possa nos melhorar, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores, questões morais principalmente, porque aí a gente vai limpando o nosso coração, a gente vai deixando o nosso coração mais leve, a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente possa realmente, quando voltarmos para a pátria espiritual, falar, bom, legal, foi feita a lição de casa. Talvez não 100% da lição, mas uma boa parte, a gente tem a oportunidade, a gente tem a chance, enquanto encarnados, de cumprir com o que foi combinado para essa nossa existência. Então, vale realmente assim a reflexão para que a gente comece a falar, opa, peraí, qual a importância que eu estou dando para esses ensinamentos? O que a gente aprende aqui na casa de oração, ou o que a gente já aprendeu ao longo da vida até hoje. E como também diz ali na lição, não basta apenas a gente louvar a Deus por palavras. A gente precisa sentir. Esse louvor tem que realmente ser de coração. Porque aquela velha frase, falar até papagaio fala.
Não é verdade? Agora a gente precisa realmente, se for para que possamos falar em nome de Deus, louvar a Deus, agradecer, que realmente seja de coração. E aproveitando sobre essa questão do falar, esse é um outro ponto que me chamou bastante a atenção dessa passagem. Porque a questão, a alusão que foi feita sobre, né, lavar as mãos, era justamente com relação, poxa, mas está com a mão suja, vai pegar num alimento, vai ingerir esse alimento. Nossa, que coisa estranha, que coisa feia. E aí vem Jesus e diz, mas não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai pela boca. Se a gente parar para pensar, pelo lado espiritual, faz todo sentido. Todo sentido. Porque, ok, aquilo que eu comi, eventualmente com a mão suja, vai entrar. Se tiver alguma bactéria ali, pode me trazer algum desconforto, mas o meu organismo vai eliminar. Mas e aquilo que porventura eu falei? Às vezes de cabeça quente, às vezes sem pensar, num impulso. Já foi. Já foi. E tudo aquilo que a gente expressa, como diz no Evangelho, vem do coração. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E aí vem a doutrina espírita e nos ensina que, ou melhor, nos traz a mensagem de que devemos orar e vigiar. Orar, ok, não é? Todo dia, fazer a sua oração de agradecimento, fazer uma oração pedindo proteção. Agora, e o vigiar? É vigiar se o vizinho trocou de carro? Ou vigiar se alguém chegou atrasado? Falar, olha, já chegou atrasado de novo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente realmente precisa começar a olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos. Às vezes é complicado, né? No dia de hoje, essa correria toda que a gente vive, mas é importante a gente, todo dia, pegar uns minutinhos, seja enquanto estamos tomando banho, já que estamos falando de lavar as mãos, né? Enquanto a gente está no banho, pensar, poxa, como que foi o meu dia? Eu tive alguma oportunidade, de repente, de praticar algum ensinamento que eu recebi? Tive a oportunidade de ajudar alguém e efetivamente o fiz? Eu acho que se a gente começar a ter essa prática diária, de fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, como me portei diante de determinada situação, isso vai fazendo com que a gente crie esse hábito e buscar algumas melhorias aí no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Aqui na casa de oração, nós temos ali uma placa, mas é uma placa assim que em várias casas tem, que é: o silêncio é uma prece. O meu pai já dizia isso, né? Ele falou assim, antes de falar besteira, reza. Se não sabe o que falar, para não falar besteira, reza. Né? E é bem por aí. Se a gente, a hora que tiver um pensamento assim meio torto, meio atravessado, antes de falar qualquer coisa, sem pensar, para. Às vezes um silêncio vale mais do que qualquer palavra. Qualquer silêncio vale mais do que qualquer palavra diante de alguma situação.
para que a gente depois não se arrependa. Porque a palavra, depois que sai, não tem como trazer de volta. Não é igual um e-mail que você manda e você vai lá tentar recuperar o e-mail. Ou a mensagenzinha do WhatsApp que você mandou, opa, vai lá e apaga. Não tem jeito. Então, essa é uma questão que o Evangelho nos traz essa noite aqui pra gente, de muita reflexão. E é uma reflexão realmente assim, cada um. Para que cada um de nós, a gente possa voltar para casa e falar, opa, peraí. O que eu estou fazendo com todos esses ensinamentos que o Evangelho está trazendo para mim? Como que eu estou aproveitando essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui encarnado, podendo ter acesso a esses ensinamentos, a essas informações, a esses esclarecimentos? Como que eu estou me beneficiando de tudo isso? Essa passagem do Evangelho, como eu comentei, realmente é uma passagem assim, que mexe muito com o interior de cada um de nós, em termos assim, de reflexão. Um outro ponto aqui, que eu também achei interessante, que fala sobre religião. Independente, tá, gente? Independente de qual seja. Até porque eu conheço pessoas que não têm, assim, religião ou não frequentam e são, sabe, nota 10 em termos de bondade, em termos de estar predisposto a ajudar, a colaborar, a contribuir, né? Não é o fato de ser ou não ser religioso. Mas uma coisa que a gente precisa também tomar cuidado, né? Como diz no Evangelho, que toda religião que não tem por objetivo melhorar o homem, opa, cuidado. E melhorar o homem, não entenda-se somente pelo lado material, mas principalmente do lado espiritual. A gente precisa realmente fazer essa revisão da nossa consciência para que a gente realmente possa crescer moralmente e também, por consequência, espiritualmente. O que a gente faz com as nossas crianças, por exemplo? Os ensinamentos que a gente passa para essas crianças. Como que essas crianças vão crescer? Em que condições morais? Antes da gente começar aqui, até estava comentando com a Maristela, ela estava falando do netinho dela ali. E criança, gente, aprende, por exemplo. Por exemplo. Porque observa. E ai da gente se falar uma coisa e fizer outra. A cobrança vem na hora. Vem na hora. Ah, mas você não falou que não podia fazer isso? Então, que o Evangelho da noite de hoje possa fazer com que a gente não só intensifique os ensinamentos de higiene para as nossas crianças, como também da importância da gente fazer as nossas orações, da gente ter em nossa casa, ter em nossos lares vibrações de amor, vibrações de paz. Quem já faz o Evangelho no lar, aproveite esse momento junto com a família para poder falar um pouquinho sobre as lições, sobre os ensinamentos de Jesus. Porque só assim que realmente a gente vai conseguir transformar esse mundo através das nossas crianças, através dos ensinamentos e instruções que nós passamos a essas crianças. Principalmente com o exemplo de cada um de nós. Certo? Então que a gente possa realmente levar essa mensagem do Evangelho de hoje
e que a gente possa, a cada vez mais, poder refletir sobre as palavras do Evangelho, poder dar mais valor às questões espirituais do que materiais e principalmente as aparências. Principalmente num mundo hoje onde a gente está aí convivendo, né, com muitas diversidades. A gente vê aí casos, até hoje, de racismo. Tem a questão da homofobia. Né, são temas que estão aí no dia a dia de cada um de nós. Um outro cuidado que a gente deve ter, que acredito que todo mundo tenha aqui, rede social. Quantas e quantas vezes eu já, abrindo lá, seja Instagram, Facebook, enfim, pessoas mandando recado para outras através de rede social, escrevendo barbaridades, meio que, às vezes desabafando. Jogando uma indireta. Hã? Jogando a direta. Não é nem bem uma indireta, é uma direta mesmo, né? Só falta escrever o nome ali. Marcar ainda. Né? Quantas e quantas vezes já não vi, né, as pessoas aproveitarem o pseudo-anonimato para poder... Gente, Oi? Mandar o verbo. Papo reto, né, Roberto? Só não é muito direto, mas é reto. Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes fala assim, não, vou escrever, onde já se viu? E vai lá e descarrega. A gente não sabe, né? Mas às vezes, esses comentários, tudo isso às vezes pode ser usado contra a própria pessoa que escreveu. Não é verdade? E sem contar que a gente também aprende que tudo aquilo que eu coloco no universo volta para mim. Tudo aquilo que eu emano, tudo aquilo que eu jogo de energia, e quando a gente está lá escrevendo, eu não quero acreditar que a pessoa esteja escrevendo assim, eu acho que eu vou descarregar hoje. Vamos lá, com calma, com tranquilidade. Está lá escrevendo, mas só por dentro pegando fogo. E o pensamento está lá, emanando. Cuidado, porque tudo que a gente emana volta. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde o que predomina é ação e reação. Ação e reação. Então, gente, que a gente possa ter essas palavras do Evangelho para que a gente reflita, para que a gente fale, opa, peraí, deixa eu pensar, contar até 10 antes de responder alguma coisa, antes de tirar conclusões precipitadas, para que a gente depois não crie um processo kármico maior do que o que a gente já trouxe para cá. Tá certo? Estamos conversados? Que tenhamos uma ótima noite, que Jesus abençoe a cada um de nós. Obrigado.